Estou no Porto de Marte sem Hilda. No começo, tudo funcionava sozinho, como num sonho. Eu não tinha que fazer nenhum ajustamento. Eu não tinha que pocá-lo. Apenas via funcionar as coisas. Talvez, então, eu devesse ter pressentido uma catástrofe. Começou no mês das minhas férias habituais entre duas tarefas. Um mês de folga e um mês de serviço fazem parte da rotina do serviço galáctico. Alcancei o Porto de Marte para a estadia usual de 3 dias, antes do pequeno salto até a Terra. Normalmente, Hilda, Deus a abençoe, a mais doce das esposas, estaria lá esperando-me e nós passaríamos bons momentos. Um pequeno interlúdio gostoso para nós dois. O único problema era que o Porto de Marte constituía o buraco mais turbulento do sistema, e um pequeno interlúdio gostoso não combina exatamente com ele. Apenas, como explicar isto a Hilda, hein? Bem, desta vez minha sogra, Deus a abençoe para variar, ficou doente 2 dias antes de eu chegar a Porto de Marte, e, na noite anterior à aterrissagem, eu recebi um espaçograma de Hilda dizendo que ficaria na Terra com sua mãe e não viria encontrar-me desta vez. Devolvi-lhe as saudações amorosas e desejei instantemente melhoras à sua mãe, e, quando aterrissei, estava no Porto de Marte sem Hilda. Isso ainda não era nada, era apenas o quadro de uma situação. Faltava preencher o quadro com vida. Então chamei Flora de alguns casos no passado, e para isso usei um aparelho de vídeo. Azar das despesas, vamos em frente. Eu estava apostando 10 contra 1 que ela teria saído, que estaria ocupada, com o vídeo desligado, que estaria morta mesmo. Mas estava lá, com seu vídeo ligado e estava tudo menos morta. Parecia melhor do que nunca. A idade não conseguira esmaecer nem desgastar, como alguém já dissera uma vez, todas as suas possibilidades. E o vestido que usava, o melhor, quase não usava, ajudava muito. Ela estava contente em me ver e gritou: "Max, faz anos!" "Eu sei, ora, mas é isto, se você puder sair." "Pois adivinhe, eu estou no Porto de Marte sem Hilda." Ela gritou outra vez: "Que bom, então venha." Eu arregalei os olhos, era demais. "Você quer dizer que você pode sair?" Temos que entender que Flora nunca deixava de ter muitas notícias. Bem, ela era deste tipo. "Oh, eu tenho alguns pequenos arranjos a fazer, Max, mas darei um jeito. Você pode vir." "Eu vou", respondi contente. Flora era o tipo da mulher. Bem, eu lhe digo, ela tinha sua sala sob a gravidade marciana, 0,4 em relação à Terra. O orçamento para ter sua casa fora do pseudo-campo de gravidade do Porto de Marte era grande, naturalmente, mas eu lhe digo que valia a pena, e ela não tinha nenhum problema em pagá-lo. Se você já segurou uma garota nos braços a 0,4, não precisa de explicações. Se não o fez, as explicações não adiantariam nada. Também tenho pena de você. Falar de flutuação nas nuvens? E repare, a garota tem que saber como funcionar em baixa gravidade. Flora sabia. Não vou falar de mim, mas Flora não gemera para eu ir e começar a romper compromissos prévios, apenas porque não tinha outros objetivos. Seus objetivos eram sempre claros. Eu desliguei a conexão e apenas a perspectiva de vê-la em carne e osso, que carne, me permitiu apagar a imagem com tanta vivacidade. Saí do aparelho. Neste ponto preciso, naquele exato instante do tempo, o primeiro sopro da catástrofe tocou-me. O primeiro sopro foi a cabeça calva daquele sórdido Hogg Crinton dos escritórios de Marte, brilhando sobre uns pálidos olhos azuis, uma feição amarelo pálido e um bigode marrom pálido. Ele era o mesmo Hogg Crinton com um toque eslavo em sua ascendência, que se traduzia por um sobrenome intermediário que se parecia com Sunuva Beach. Eu não me importava de levantar às 4, nem saltava de alegria porque minhas férias tinham começado no minuto em que saí da nave. Eu apenas disse com a polidez normal: "Que diabo você quer? Eu estou com pressa, tenho um compromisso." "Você tem um compromisso comigo", retrucou ele. "Tenho um pequeno trabalho para você." Eu ri e lhe disse com todos os detalhes anatômicos onde ele poderia colocar o trabalho. E acrescentei: "É o meu mês de folga, amigo." Ele retrucou: "A luz vermelha de emergência, amigo", o que significava que não haveria férias, apenas isto. Eu não podia acreditar. "Está louco, Hogg, seja bonzinho. Eu tenho um alerta de emergência para mim mesmo." "Nada disso." "Hogg, implorei, você não pode arranjar algum outro? Qualquer outro. Você é o único agente classe A em Marte." "Chame a Terra, então. Eles estocam agentes como micropilhas nos quartéis generais."
Isso tem que ser feito antes das 11 horas da noite. O que é que há? Você não pode perder 3 horas? Cocei a cabeça. O rapaz apenas não sabia. Deixe-me fazer uma ligação, está bem? Eu voltei para o aparelho, olhei para ele e falei: particular. Flora brilhou na tela outra vez, qual miragem de asteroide. Alguma coisa de errado, Max? Não me diga que há algo de errado. Eu cancelei meu outro compromisso, disse ela. Flora, querida, eu estarei aí, mas alguma coisa aconteceu. Ela fez a pergunta natural num tom de voz magoado, e eu disse: não, nenhuma outra garota. Com você na mesma cidade, ninguém vê outra garota. Fêmeas, talvez, não garotas. Querida, meu bem, é trabalho, espere um pouco, não vai demorar. Está bem, disse ela num tom que mostrava bem que não estava bem, de modo que estremeci. Saí do aparelho e disse: está bem, Hogson Novadit, que confusão foi que você armou para mim? Fomos para um bar do Porto Espacial e arranjamos um canto isolado. Ele disse: o gigante Antares estará chegando de Sírio em exatamente meia hora, às 8 da noite, hora local. Está bem. 3 homens vão sair, entre outros, e vão esperar pelo Space Eater, que chega da Terra às 11 horas da noite e parte para a Capela pouco tempo depois. Os 3 homens tomarão o Space Eater e estarão então fora de nossa jurisdição. Então, entre céu, estarão numa sala especial de espera e você estará com eles. Eu tenho uma imagem tridimensional de cada um para você ver quem são eles. Você tem tempo, das 8 às 11, para decidir qual deles está levando o contrabando. Que tipo de contrabando? O pior tipo, espaçolina alterada. Espaçolina alterada? Ele me havia apanhado. Eu sabia o que era espaçolina. Se você tivesse estado no espaço também o saberia. E, no caso de você estar ligado à Terra à verdade, simples é que todo mundo precisa dela na primeira viagem espacial. Quase todo mundo precisa nas primeiras 12 viagens. Muitos precisam em todas as viagens. Sem ela, há vertigem associada com queda livre, terrores histéricos, psicoses semipermanentes. Com ela, não há nada. Você não sente nada. E não é uma questão de hábito. Não há efeitos adversos. Espaçolina é ideal, essencial, insubstituível. Qualquer dúvida, tome espaçolina. Isso mesmo, frisou Hogg, espaçolina alterada. Ela pode ser modificada quimicamente por uma reação simples que pode ser realizada em qualquer laboratório. Em uma droga que dará uma carga tamanho gigante e se tornará um doce hábito logo após a primeira experiência. Equivale aos alcaloides mais perigosos que conhecemos. E só o descobrimos agora? Não, o serviço sabe disso há anos. Nós evitamos que se saiba, abafando todas as descobertas. Agora, entretanto, a descoberta foi longe demais. De que modo? Um dos homens que vai para este porto espacial está levando um pouco de espaçolina alterada consigo. Químicos no sistema capeliano, que está fora da federação, vão analisá-la e buscar maneiras de sintetizar mais. Depois disto, será combater a pior ameaça de droga que jamais se viu, ou eliminá-la na fonte, eliminando a própria fonte. Você quer dizer espaçolina? Certo. E se suprimirmos a espaçolina, suprimimos as viagens espaciais. Decidi ir direto à questão. Qual dos 3 está com ela? Hogg sorriu vilmente. Se o soubéssemos, precisaríamos de você? Você é que tem que descobrir qual dos 3. Você está me chamando para um trabalho sórdido? Aponte o homem errado e correrá o risco de ter o cabelo cortado até a laringe. Todos os 3 são homens importantes em seus próprios planetas. Um é Edward Harponaster, um é Jaoshin Lipski e o outro é Andiamo Ferrucci. Claro? Ele estava certo. Eu ouvira falar de cada um deles. Espero que vocês também. Importantes, pessoas muito importantes, e nenhum deles poderia ser acusado sem provas sólidas. Algum deles faria um negócio sujo como, disse eu. Há trilhões envolvidos, disse Hogg, o que significa que qualquer um deles o faria. E um deles o faz, pois Jack Hawk chegou até, antes de ser morto. Jack Hawk está morto? Certo, e um destes tipos arrumou a morte. Agora você descubra qual. Ponha o dedo no homem certo antes das 11 e haverá uma promoção, um aumento de ordenado, uma vingança do pobre Jack Hawk e um salvamento da galáxia.
Ponha o dedo no homem errado e haverá uma situação interestelar horrível, e você estará fora de seu juízo e também em todas as listas negras daqui até Antares. Suponha que eu não aponte ninguém, retruquei eu. Será a mesma coisa que apontar o homem errado, na medida em que o serviço está envolvido. Eu tenho que apontar algum, mas apenas o certo, ou terei de enfregar a cabeça. Em pedacinhos, você está começando a entender-me, Max. Durante uma longa vida de feiura, Rogue Crinton nunca parecera tão feio. O único consolo que eu tinha ao olhá-lo era o de saber que ele também era casado e que vivia com a mulher no Porto de Marte durante todo o ano. E ele merece isto. Talvez eu esteja sendo duro com ele, mas ele o merece. Fiz uma rápida chamada para Flora logo que Rogue ficou fora de minha vista. Bem, disse ela. As costuras magnéticas de seu vestido estavam bem abertas e a voz soava tão macia e excitante quanto ela parecia. Meu bem, retruquei, é algo sobre o qual não posso falar, mas tenho que fazê-lo, vê? Agora você espera, vou resolver logo, como se tivesse que nadar pelo grande canal com minha roupa de baixo, entende? Se eu tivesse que arrancar Fobos do céu, se eu tivesse que me cortar em pedaços e me enviar pelo correio. Ei, disse ela, se eu soubesse que teria que esperar? Pisquei. Ela não era exatamente do tipo que entendesse poesia. Na verdade, era apenas uma criatura de ação, mas, afinal, se eu ia ser levado pela baixa gravidade num mar de perfume de jasmim com Flora, entender de poesia não era a qualificação que consideraria mais indispensável. Apenas espere, Flora, não demorarei nada. Eu o farei por você, disse ansioso. Eu estava aborrecido, é claro, mas não preocupado. Rogue mal me deixara e eu já me figurava exatamente como eu descobriria qual dos homens era o culpado. Era fácil. Deveria ter chamado Rogue de volta para contar-lhe, mas preferi não fazê-lo. Eu levaria apenas 5 minutos e então partiria para encontrar Flora. Um pouco mais talvez, mas com uma promoção, um aumento e um beijo do serviço instalado em cada face. A coisa é simples. Grandes industriais não viajam no espaço com muita frequência. Eles usam o receptor transvídeo. Quando eles têm que ir a alguma conferência interestelar muito distante, como estes 3 provavelmente iam, tomavam espaçolina. Por um lado, não tinham experiência suficiente para se arriscarem a fazê-lo sem ela. Por outro lado, a espaçolina é a maneira mais cara de fazê-lo, e os industriais fazem tudo da maneira mais cara. Conheço-lhes a psicologia. Isto valia para 2 deles. Aquele que transportava o contrabando, entretanto, não podia arriscar a espaçolina, mesmo sob o preço de arriscar-se a ter doenças espaciais. Sob a influência da espaçolina, poderia jogar a droga fora, ou abandoná-la, ou ainda falar descontroladamente sobre ela. Teria que se manter controlado. Era, assim, bem simples. O gigante Antares estava na hora. Eles trouxeram Lipski em primeiro lugar. Tinha lábios grossos e rubros, rosto redondo, sobrancelhas muito escuras e os cabelos apenas começando a ficar grisalhos. Apenas me olhou, sentou-se, nada. Ele estava sob o efeito da espaçolina. Boa noite, senhor, comecei eu. Ele disse em voz sonhadora. Surrealismos de coração panamense em 3/4 partes por uma xícara de café. Era bem a espaçolina. Os botões da mente humana eram liberados inteiramente. Cada sílaba sugeria a próxima numa associação livre. Andamio Ferrucci veio em seguida. Bigode preto, feição longa, cor de cera, rosto marcado pela varíola, sentou-se. Boa viagem? Indaguei. Viagem, luz fantástica tucano do cano, está cantando para o pássaro. Pássaro para o sábio, livro guia para todos os lugares todo mundo, disse Lipski. Sorri. Isto deixava Harponaster. Eu tinha minha arma bussolar pronta e fora da vista, e o rolo magnético pronto para apanhá-lo. Então Harponaster entrou. Ele era magro, coriáceo e, embora quase calvo, consideravelmente mais jovem do que parecia sua imagem tridimensional. E estava entupido de espaçolina. Diabo! Exclamei. Diabo Yankee, nota discurso no último tempo que vi você dizer isto, declarou Harponaster. Quisto semente do território sob disputa faz bem em vir ao longo da longa estrada, falou Ferrucci. Estranhos rindo no ping-pong bolas, disse Lipski. Eu olhei de um para outro, enquanto o nonsense se desenvolvia em estímulos cada vez mais curtos até chegar ao silêncio. Vi o quadro direitinho. Um deles estava mentindo. Ele havia percebido antes que omitir a espaçolina seria dar uma pista. Ele devia ter subornado algum oficial para injetar-lhe salina ou burlou-o de alguma outra forma. Um deles estava mentindo.
Não era difícil fazê-lo. Os comediantes tomavam um toque de Spassolina regularmente. Era divertido como eles se libertavam do código moral neste estado. Você os ouviu. Eu olhei para eles e senti a primeira agulhada na base do crânio, que me disse: e se você não apontar o homem certo? Eram 8h30 e lá estavam meu trabalho, minha reputação e minha cabeça, quase raquítica, sobre meu pescoço, para serem considerados. Eu deixei tudo para mais tarde e pensei em Flora. Ela não iria esperar-me para sempre. Nesse caso, havia pouca chance de ela ter que esperar apenas meia hora. Tinha minhas dúvidas. Poderia um mentiroso manter a associação livre se fosse levado gentilmente para um território perigoso? Se sentes uma dor, roga, e falei as duas últimas palavras juntas de modo a ficar droga. Lipski, droga de sob a dor ré mi fã sol para ser salva. Ferrucci, salva e um corte de cabelo acima da multidão como algo sobre unicórnio como Kansas tão alto que nem vem. Harponaster, nem vento nem neve costumam tentar por 4 sempre e efervescência e vacilação sensibilizadora. Adornos e aparatos, disse Lipski. Exatamente, respondeu Ferrucci. Entidade, falou Harponaster. Alguns estímulos ainda e eles apagaram. Tentei novamente e não me esqueci de estar atento. Eles se lembrariam depois de tudo que eu dissesse, e o que eu dizia tinha que ser inofensivo. Esta é uma boa e serzida espaçolinha, falei eu. Linhas e tigres e montes de elefantes na pradaria, cachorros lá tem mesmo, retrucou Ferrucci. Interrompi, olhando para Harponaster. Uma boa espaçolinha. Alinhe a cama e descanse um pouco de carneirice negra de modo errado para soar as roupas de um dia perfeito. Interrompi outra vez, fixando Lipski. Boa espaçolinha. Zinha é chocolate quente, gente. Não vou ser o mesmo. Dobra a parada, vira. Alguém mais disse. Gira a doençaridade e escreve vontade de recuamento. Mento com hora de refeição. Vão vindo. Inglês. Fez carimbos. Zimbos. Tentei algumas vezes mais e não cheguei a lugar nenhum. O mentiroso, qualquer que fosse, tinha praticado ou tinha talento natural para fazer associação livre. Ele desconectava o cérebro e deixava sair as palavras de qualquer modo, e devia estar inspirado, sabendo exatamente o que eu procurava. Se droga não o traíra, espaçolinha repetida 3 vezes deveria tê-lo feito. Eu estava seguro com os outros 2, mas ele saberia. E estava se divertindo comigo. Os 3 estavam dizendo frases que deveriam indicar culpas interiores mais profundas. Sol para ser salva, um pouco de carneirice negra de erro, droga de soube e assim por diante. 2 estavam dizendo estas coisas sem querer, ao acaso. O terceiro divertia-se comigo. Então, como podia encontrar o terceiro? Eu sentia fervorosa emoção de ódio contra ele e meus dedos se apertavam. O bastardo estava subvertendo a galáxia. Mais do que isso, estava me afastando de Flora. Poderia dirigir-me a cada um e começar a procurar. Os 2 que estavam realmente sob a espaçolina não fariam nenhum movimento para me impedir. Eles não podiam sentir nenhuma emoção, nenhum medo, nenhuma ansiedade, nenhum ódio, nenhuma paixão, nenhum desejo de autodefesa. E se um fizesse o menor gesto de resistência, eu teria o meu homem. Mas os inocentes se lembrariam posteriormente. Suspirei. Se eu tentasse, conseguiria o criminoso, porém, mais tarde eu seria a coisa mais parecida com um fígado picado. Haveria uma perturbação no serviço, um grande protesto em toda a galáxia, e, na excitação e desorganização, o segredo da espaçolina alterada se revelaria de todo modo e seria o diabo. Naturalmente, o homem que eu queria deveria ser o primeiro que eu tocasse. Uma chance em 3. Eu teria uma apenas, e somente Deus poderia fazer 3. Maldição, alguma coisa se tinha passado enquanto eu murmurava para mim mesmo, e a espaçolina é contagiosa. Um gigolô meu. Oh, olhei desesperadamente para meu relógio, e minha vista focalizou 9h15. Com que diabos as horas tinham passado? Oh, raios! Oh, Flora! Eu não tinha escolha. Dirigi-me para o aparelho, para um outro chamado rápido para Flora. Apenas um bem rápido, entende? Para manter as coisas vivas, supondo que já não estivessem mortas. Fiquei dizendo para mim mesmo, ela não responderá. Tentei preparar-me para isso. Havia outras garotas, havia outras. Diabo, não havia outras garotas. Se Hilda estivesse no Porto de Marte, eu jamais teria tido Flora na minha cabeça em primeiro lugar, e isso não importaria.
Mas eu estava no Porto de Marte sem Hilda, e eu havia marcado um encontro com Flora. Flora e um corpo que havia sido feito amontoando-se tudo que era macio, cheiroso e firme. Flora e uma sala de baixa gravidade, e um jeito dela que fazia parecer uma queda livre através de um oceano morno, respirável, de suspiro com aroma de champanha. O sinal estava chamando e eu não ousava interrompê-lo. Responda, responda! É você, respondeu ela. Naturalmente, coração, quem mais poderia ser? Muitas pessoas. Alguém que viesse. Há apenas um pequeno detalhe deste negócio, querida. Que negócio? Plásticos por quem? Quase lhe corrigi a gramática, mas me perguntava o que era este plásticon. Então me lembrei. Disse-lhe certa vez que eu era um vendedor de plásticos. Foi na época em que lhe trouxeram uma camisola de plástico que era uma delícia. Só de pensar nisso, senti uma dor onde não precisava mais sentir. Olhe, dê-me apenas mais meia hora, falei. Seus olhos ficaram úmidos. Estou sentada aqui, inteiramente só. Eu irei por você. Para mostrar-lhe como eu estava ficando desesperado, já estava começando a pensar em longas calçadas que pudessem levar-me apenas para joalherias, muito embora uma cavidade considerável na minha conta bancária se mostrasse aos olhos perspicazes de Hilda como a nebulosa cabeça de cavalo, interrompendo a Via Láctea. Eu tinha um encontro maravilhoso e o desmarquei. Você disse que era um pequeno arranjo, protestei. Isso foi um erro. Eu o soube no minuto em que o disse. Um pequeno arranjo? Berrou ela, fora o que ela dissera. Mas ter a verdade do seu lado, numa discussão com mulher, apenas piora a situação. Eu devia sabê-lo. Você chama um homem que me prometeu uma posição na Terra. Ela continuou e continuou sobre a posição na Terra. Não havia ninguém no Porto de Marte que não estivesse louco por uma situação na Terra, e podia-se contar nos dedos da mão o número daqueles que o conseguiam. Mas a esperança vive eternamente no coração dos homens, e Flora tinha muito espaço no coração para isso. Tentei pará-la, lancei querida e meu bem até quase não poder mais. Não adiantou. Ela disse finalmente: "E aqui estou eu sozinha, sem ninguém, e o que é que você acha que isto fará para minha reputação?" E desligou o contato. Bem, ela estava certa. Senti-me como o último dos homens da galáxia. Se o disse-me-disse espalhasse que ela tinha estado à espera, o disse-me-disse também espalharia que ela era esperável, que ela estava perdendo a velha forma. Uma coisa dessas pode arrumar uma garota. Voltei para o salão de recepção. Um lacaio do lado de fora da porta deixou-me entrar. Olhei para os 3 industriais e especulei em que ordem eu iria sufocar cada um vagarosamente até morrer, se eu pudesse e recebesse ordens de sufocá-los. Artonaster primeiro, talvez. Ele tinha um pescoço fino e fibroso que os dedos podiam envolver facilmente e um pomo de Adão convidativo aos polegares. Isto me alegrou infinitamente até o ponto em que murmurei: "Rapaz!", de pura ansiedade. Isto os despertou imediatamente. Feruzzi disse: "Apraz ferver a água do carro, você vai na neve sóbrio." Arponaster, com seu pescoço fino, acrescentou: "Sobrinho não gosta do gato." Gado para navegar a casa esticando boa isca e bebeu bêbedo, acrescentou Lipski. Bardo anterior passageiro espanto. Enquanto bestas, ó reza. Presas para Chicago. Agonia. Hiato. Ato. Depois, nada. Eles olhavam para mim. Eu olhava para eles. Estavam vazios de emoção, ou 2 estavam, e eu estava vazio de ideias, e o tempo passava. Olhei um pouco mais para eles e pensei em Flora. Ocorreu-me que eu não tinha mais nada a perder que não tivesse perdido já. Eu poderia mesmo falar dela. Cavalheiros, há uma garota nesta cidade cujo nome eu não vou mencionar para não comprometê-la. Deixem-me descrevê-la para os cavalheiros, disse eu. E eu o fiz. As 2 últimas horas me afligiram a tal ponto que a descrição de Flora assumiu um tipo de poesia que parecia vir de alguma fonte de força masculina profunda no meu inconsciente. E eles ficaram estáticos, quase como se estivessem ouvindo e quase nunca interrompendo. As pessoas sob a espaçolina têm um tipo de polidez no comportamento. Eles não falam quando alguém está falando. É por isso que falam um de cada vez. Ocasionalmente, é claro, eu pausava um pouco, pois a pujança do assunto me dava vontade de prolongá-lo, e então um deles podia mencionar algumas palavras antes que eu me recuperasse e continuasse. Piquenique de champanha e dores e amargura da caixa do século. Redondo que eaou praias. Assalto e mostarda e leopardo.
Eu os abafava e continuava a falar. Esta jovem, cavalheiros, dizia eu, tem um apartamento adaptado à baixa gravidade. Agora os senhores podem perguntar para que serve a baixa gravidade. Eu pretendo dizer-lhes, cavalheiros, pois se os senhores nunca tiveram ocasião de passar uma noite sossegada com uma prima-dona do Porto de Marte na intimidade, os senhores não podem imaginar. Mas eu tentava fazer desnecessário que eles imaginassem, contando de modo que eles se sentissem lá. Eles iriam lembrar-se de tudo isto depois, mas eu duvido que qualquer um dos dois inocentes fosse reclamar disto numa retrospectiva. Haveria possibilidade de eles me procurarem para pedir um número de telefone. Continuei, com detalhes cuidadosos e amorosos e uma certa tristeza na voz, até que o alto-falante anunciasse a chegada do Space Eater. "Levantem-se, cavaleiros", falei alto. Eles se levantaram em uníssono, olharam para a porta, começaram a andar e, quando Ferrucci passou por mim, bati-lhe no ombro. "Você não, porco assassino!" E meu rolo magnético estava no pulso dele antes que ele pudesse respirar 2 vezes. Ferrucci lutou como um demônio. Ele não estava sob a influência da espaçolina. Encontraram a espaçolina alterada, em pequenas almofadas de plástico da cor da pele, presas na superfície interior das coxas, com cabelos por cima parecendo a pele normal. Não se podia ver nada absolutamente, podia-se apenas senti-lo, e mesmo assim foi preciso uma faca para se ter certeza. Mais tarde, Hogg Crinton, sorrindo e quase doente de alívio, segurou-me pela lapela com uma força brutal. "Como foi que você fez? Qual foi a pista?" Retruquei tentando livrar-me. Um deles estava fingindo ter tomado espaçolina, então eu lhes disse: "Eu tomei precauções, ninguém revela seus negócios nos detalhes, entende?" Histórias da ribalta, sabe? E 2 deles não reagiam, então estavam com espaçolina. Mas a respiração de Ferrucci se acelerou e gotas de suor apareceram-lhe na testa. Eu dei um fim bem dramático e ele reagiu, então não estava sobre espaçolina. E, quando todos se levantaram para tomar a nave, eu tinha certeza do meu homem e o detive. "Agora você me deixa ir?" Ele me largou e eu quase caí para trás. Estava pronto para partir. Meus pés se encontravam presos ao chão, sem qualquer instrução para mim, mas voltei. "Ei, Hogg", disse eu, "você pode assinar uma nota de 1000 créditos sem que seja registrado por trabalhos prestados ao serviço?" Foi quando percebi que ele se sentia bastante aliviado e parecia muito grato, pois disse: "Claro, claro, 10.000 créditos se você quiser." "Eu quero", disse eu quero. Ele preencheu uma nota oficial do serviço com 10.000 créditos, válida em quase a metade da galáxia. Estava rindo, na verdade, quando me deu o papel e, pode-se adivinhar, eu estava rindo também quando recebi. Como ele pretendia prestar contas daquilo era assunto dele. A questão era que eu não teria que prestar contas a Hilda. Fiquei no aparelho, uma última vez, ligando para a Flora. Eu não ousava fazer nada antes de ligar para lá. A meia hora adicional podia ter lhe dado tempo exatamente para arranjar alguém mais, se já não tivesse arranjado. "Faça com que ela atenda, faça com que ela atenda." "Faça com que ela..." Ela respondeu, mas estava em roupas formais. Ia sair e mais 2 minutos eu não a teria alcançado, obviamente. "Vou sair", anunciou ela. "Algum homem pode ser decente. Eu não quero vê-lo daqui por diante. Eu não quero mais pôr os olhos em você. Você me fará um grande favor, senhor quem quer que seja, se largar meu sinal e nunca mais poluí-lo com..." Eu não dizia nada, apenas estava lá segurando a respiração e também segurando a nota, de forma que ela pudesse vê-la. Apenas lá, apenas segurando a nota. Certamente, na palavra poluir, ela se aproximou para olhar melhor. Não tinha muita educação aquela moça, mas podia ler 10.000 créditos mais depressa do que qualquer formando no sistema solar. "Max, para mim..." "Tudo para você, querida. Eu lhe disse que eu tinha um pequeno negócio para fazer. Queria surpreendê-la." "Oh, Max, tão gentil que você é. Eu não me importo realmente. Eu estava brincando. Agora venha diretamente para cá." Ela tirou o casaco, que é uma ação muito interessante de se observar em Flora. "E o seu encontro." "Eu disse que estava brincando", retrucou ela. Ela deixou o casaco cair suavemente no chão e brincou com um broche que parecia segurar todo o vestido. "Eu vou indo", disse eu fracamente. "Com todos estes agora?"
Perguntou ela travessamente. Com todos eles, redarguei. Cortei o contato, saí do aparelho e agora, finalmente, estava pronto, realmente pronto. Ouvi chamar o meu nome. Max, Max! Alguém corria em direção a mim. Hogg Crinton disse-me que eu o encontraria aqui. Mamãe já está bem, então eu consegui uma passagem especial no Space Eater. E o que é isto de 10.000 créditos? Não me virei. Disse, alô, Hilda? Fiquei duro como pedra. E então eu me virei e fiz a coisa mais difícil que jamais conseguira fazer em toda minha maldita vida imprestável de esperança espacial. Sorri.